presumindo que se você está aqui, você assistiu meu primeiro vídeo de museu. Se você não viu, clica aqui. Tava louca pra fazer isso no meu canal um dia. Não é aqui ou ali. Em qualquer lugar, você clica, você se acha aí, você se vira, porque YouTube é fácil, né? Então você arruma aí um jeito de chegar nesse vídeo se você tiver interesse. Hoje vamos falar de approach. Não, brincadeira. É que aqui tá escrito Key Theoretical Approaches, que na verdade quer dizer abordagem, mas eu precisava fazer a piadinha infame, porque eu tenho alma de tio da família que faz piada de pavê pra comer, entendeu? No meu primeiro vídeo eu fiz uma linha do tempo de como os museus se desenvolveram durante a história, e agora vamos falar sobre como alguns pensadores-chave falaram sobre a questão dos museus. Então esse cara aqui, que eu vou escrever o nome dele, porque se eu falar francês errado meu pai vai ficar um pouco bravo comigo, esse moço aqui chamado Pierre, diz que os museus são espaços para confirmação de estado de classe e o estado-estado. O que isso quer dizer? Ele acha que desenvolver um gosto e ter bom gosto e ter a capacidade de apreciar a arte está muito relacionado com arte, com classe, não tô sabendo falar hoje. O que ele diz é que certas classes sociais são diferentes de outras no sentido de que elas têm o privilégio de poderem ser criadas e educadas para ter esse olhar em relação à arte. Então, quem tem o poder de julgar se uma arte é boa ou não são as classes mais altas, e que o museu é um espaço para cultivar essa experiência de avaliar a produção artística. Então o que ele está dizendo é que basicamente o museu de arte serve para que as elites se assegurem de como elas são culturalmente distintas. Eu acho que assim, hoje em dia que a gente tem museu de qualquer coisa, museu a céu aberto, museu público, isso é um pouco diferente, claro. A ideia do museu acessível quebra um pouco com isso, mas eu acho que ele ainda tá muito certo em relação a algumas coisas. Então, arte conceitual, por exemplo. Você não entende porque você não sabe de arte. Esse quadrado preto aqui numa tela branca, você não entendeu porque você não sabe dos refinamentos que nós aqui temos. Isso tem a ver também com não só uma distinção de classe, mas uma distinção da disciplina de história da arte. Que é tipo, vamos criar o nosso próprio código, as nossas palavras que ninguém mais consegue entender, pra falar sobre arte, e arte ficar uma coisa restrita ao nosso diálogo, entendeu? Sendo que você pode falar das coisas de um jeito muito mais simples, que é o que eu tento fazer aqui. Segunda análise. Tony Bennett e Foucault. O Bennett fala sobre como a tecnologia cultural é usada como um exercício da disciplina e do controle governamental. E o Foucault também olha para essas dinâmicas de poder, né? Então, de como uma sociedade é controlada, como uma sociedade é disciplinada, como que a ordem é criada e qual a função do museu em estabelecer uma ordem. Então, o que eles estão dizendo basicamente é que o museu é um lugar que estabelece normas de cultura. Então a norma de comportamento de como a arte deve ser observada. O que eles dizem também é que o museu é mais uma lição sobre a retórica das classes de elite do que sobre objetos e artefatos e a história da humanidade. Então é sobre poder. Olha como nós... E não dá pra dizer que isso não tem embasamento, porque no meu vídeo de linha do tempo eu acabei de falar que tem ali uma ideia de vamos mostrar como a gente é desenvolvido e como a gente tem o poder de ir nesses lugares e pegar as coisas mais preciosas e exibir aqui pra você, querido. Então, no British Museum, por exemplo, venha ver todo o mundo reunido numa cidade da Inglaterra, que é uma ilhazinha desse tamanho. Não dá pra dizer que isso não é uma afirmação de poder. No meu outro vídeo também mencionei uma historiadora chamada Carol Duncan, que pensa no museu como um espaço ritualístico, que tem um ritual de ir ao museu, que se espera que você entre no museu e saia de uma maneira diferente, que isso afete o jeito como você pensa. E aí ela faz um paralelo entre o museu e a experiência do sagrado e de uma igreja, por exemplo, ou de um templo, de qualquer religião. E aí tem o negócio da luz, por exemplo, do ser um ambiente escuro, por exemplo, em alguns museus, e de ter uma luz focal, enquanto os primeiros museus era tudo meio aglomerado, junto, uma bagunça, de você agora ter uma ordem de onde ver as coisas e de que cada pintura tem um espaço na parede e um espaço enorme entre uma e a outra para você poder entender sobre o que é aquilo. E essa ideia de que você pode aprender tanto sobre a essência de uma obra por estar na presença dela, que é o que acontece um pouco com a Mona Lisa, né, que vira
um ícone do sagrado, que parece que ela vai te abençoar, por isso que você precisa estar na presença dela, não pode ser tocada, essa história da obra de arte não poder ser tocada, é óbvio que tem razões de conservação, de que, né, o pigmento da tinta, blá blá blá, o óleo da mão, essas coisas assim. Mas também tem essa aura da obra de arte, como uma coisa sagrada e uma coisa que precisa ser cuidada. Então, dá pra ver como museus significam muitas coisas e em muitas culturas diferentes. E acho que tem tipos de museu, hoje em dia, obviamente, estou falando de abordagens que estão falando de um tipo de museu que foi meio que a origem dos outros tipos de museu, mas é claro que isso começa de uma maneira e vai mudando ao longo do tempo. E a partir de onde esse museu está estabelecido, qual é o intuito desse museu, quem faz a curadoria desse museu, se é um museu estadual gigante ou se é um museu menor, familiar, por exemplo. Tem museu de tudo hoje em dia. Mas eu acho que o que essas abordagens estão querendo mostrar, independente dessas variações todas que eu acabei de comentar, é que tem um lugar comum entre os museus que tem a ver com essa documentação, de vamos deixar coisas para a posteridade e que se insere muitas vezes num plano cultural muito maior e muito mais amplo e muito cheio de questões e muitas vezes muito políticas, que é o próximo vídeo, eu acho. Improviso, né, gente?